Comigo na palavra de Deus, e eu vou dizer já daqui a pouco, porque se eu mostrar logo você vai perder a direção do que eu vou falar. Lucas capítulo 9, o versículo eu não vou dizer, você só vai ficar com aberto em Lucas 9. Já deram lá? Que coisa horrorosa. A gente não tem mais sossego com essa câmera. Tem que pensar 10 vezes no que vai falar, para não dar uma rata dessa. Olha para mim então, já que você sabe onde eu vou abrir. Olha para mim. Dizem que os olhos, eu acredito que seja assim, e 62, ok, para completar meu ajudante lá ainda erra, né? Então, é que o pastor vive tanto no espírito que ele mesmo errando acerta, né? Brincadeira, irmãos. Dizem que os olhos são a janela da alma. Eu não sei, mas se você sabe, você através dos olhos de uma pessoa, você pode fazer muitas leituras. Quando você vai fazer um curso de teatro, uma das coisas que os mestres ensinam na arte de interpretar é a questão dos olhos. Um olhar vale às vezes toda uma cena, né? Eu estava vendo esta semana aquela novela Fina Estampa, é isso? Fina Estampa. E aí estava o Baltazar com os olhos assim entre duas grades. Quem viu essa cena? Né? Cheio de ódio, né? Ele não precisava dizer uma palavra, o olhar dele já dizia tudo. E os olhos, irmãos, têm este poder de transmitir amor, ódio, indiferença, desdém, alegria. Os olhos comunicam tudo que está acontecendo lá dentro da pessoa. Os olhos, quando você olha para os olhos de alguém, você tem a possibilidade de fazer leituras. Você vê a tristeza de uma pessoa nos olhos. Você vê a curiosidade, né? Às vezes uma criança, você olha para os olhos de uma criança e você vê que ela está ali estampando curiosidade. Então, portanto, hoje eu quero falar sobre o olhar, porque um olhar explica muitas coisas, um olhar explica muitos acontecimentos, um olhar explica todo o nosso interior. E assim como nós temos cuidado com as palavras, a Bíblia diz que no muito falar não falta transgressão. A Bíblia diz que nós devemos ser tardio em falar. A Bíblia nos ensina que a palavra fora do momento certo, ela causa desastre. A palavra é algo que você tem que ter um certo cuidado. Você não pode falar com ira em certos momentos, que acaba que a ira sobrepõe até a palavra. Então, o olhar também, ele é algo que define coisas, né? O olhar traduz pensamentos ocultos. Às vezes a pessoa diz com a boca, não, mas ela está dizendo não, e o olho está dizendo sim, sim. Porque o olhar, ele não tem como você corrigir ele a partir do momento que ele espontaneamente é emitido para fora. Não é como as palavras, né, que você fala e você diz, não, eu quero retificar, não foi bem isso que eu quis dizer. O olhar não, o olhar não há essa possibilidade, porque ele traduz aquilo que é. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é quando eu estou conversando com as pessoas, de olhar nos olhos delas. Porque quando eu olho para os olhos, eu percebo
se as palavras que aquelas pessoas estão falando está conferindo realmente com o que ela está pensando, porque na verdade o olhar traduz pensamentos ocultos, o olhar traduz sentimentos, o olhar traduz intenções. Eu convivo com a minha esposa e a gente, claro, depois de certo tempo, a gente quase que se comunica, nem tanto com palavras, mas com olhar, né? Um olhar. Às vezes ela fala um negócio e ela, o que foi? Eu disse, nada não. Não, esse olhar eu conheço. Esse olhar eu sei o que quer dizer, porque deve ter sido algum ato de reprovação, algum olhar que eu passei que ela já identifica. E o saber olhar certo e saber olhar na direção certa é fundamental no curso da vida. Porque tem pessoas que passam a vida inteira olhando na direção errada, olhando de forma errada, olhando. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Luz. Diga isso comigo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Quer dizer, a forma de você olhar a vida traz sobre você coisas boas, né? Há pessoas que olham e não conseguem enxergar nada de bom no caos. Há pessoas que olham e não conseguem enxergar nada positivo em certas situações. Mas até mesmo nas situações de caos, até mesmo, entre aspas, no vale de ossos secos, você consegue enxergar vida. Diga glória a Deus. Muitos perdem vitórias, muitos perdem batalhas, porque mudaram o foco do seu olhar. Há pessoas que em vez de manter o olhar na direção certa, da forma certa, começou a desviar. Eu me lembro sempre de Pedro, quando foi convidado por Jesus para caminhar sobre as águas. E ele disse, se és tu mesmo, manda eu estar contigo. Enquanto ele manteve o foco em Jesus, ele andou sobre as águas. A partir do momento que ele começou a dar ouvidos aos sons das ondas, ao barulho das águas, e desviou o foco, ele começou a afundar. Eu quero hoje gastar o tempo desta pregação, vendo alguns tipos de olhares. E enquanto eu vou falando, certamente o Espírito Santo vai falar com você. Eu quero falar primeiro sobre um olhar que a Bíblia ensina que nós nunca devemos ter. A Bíblia fala de olhares que a gente deve ter e ela ensina olhares que nós não devemos ter. Mas há um que ela é muito incisiva e que nós devemos estar sempre vigiando para não ter este olhar. É justamente Lucas 9:62. O que houve? Ok. Fiquei olhando agora assustado. Será que pirou na batatinha o contra-regra ali e resolveu soltar um som, né? Se for para propaganda política, não vote nesse candidato, que ele está violando a lei, ok? Ele pensa que vai ganhar voto, vai perder. E se for trabalho evangélico, está desrespeitando também. Então, e se for o que nada disso, não dê atenção. Olhe para mim que eu sou mais bonito. Lucas capítulo 9. Todo mundo comigo? Versículo 62, o que é que diz aí? Ninguém, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para onde? É o quê? Apto para o reino de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós nunca devemos olhar para trás. Esta manhã, enquanto eu falava sobre esperança, eu preguei esta manhã sobre esperança, e eu disse o seguinte, gente, se você começar a olhar para trás,
você vai começar a atingir a sua esperança. Primeiro, se você teve sucesso no passado, você nunca vai conseguir repetir esse sucesso. Você poderá ter menos ou até ter mais, mas igual, nunca, porque você não pode repetir o passado. Se você teve fracasso, não adianta você ficar lamentando o leite derramado, porque isso também não vai corrigir nada. Então, a Bíblia diz que quem põe a mão no arado, quem começa a fazer algo novo, quem começa a trabalhar uma ideia nova, um projeto novo, a obra de Deus, seja qual for a área da sua vida, você botou a mão no arado, não olhe para trás. Significa que você não deve ficar pensando que no passado foi assim, que aconteceu assim, que foi assado. Tem gente que gosta de contar história, já viu isso? Eu gosto de história, porque eu acho que a história mantém a memória viva. Mas eu não gosto muito de ficar tentando repetir o passado, porque não vai nunca voltar. Isso já está definido pelas coisas da vida, portanto, não olhe para trás. Jesus disse que a pessoa que faz isso na obra dele, que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto, não está preparado, não está aprovado para o reino de Deus. Então, quando eu começo a fazer alguma coisa, quer na obra de Deus, quer na sua vida secular, não olhe para trás, se concentre naquilo que você está fazendo, porque o que você está fazendo hoje, certamente você vai colher frutos amanhã. Diga glória a Deus. Mas se você começa a olhar para trás, os problemas começam a aparecer. Há um exemplo na Bíblia de uma mulher que olhou para trás, desobedecendo a Deus. Deus, mais uma vez, diz assim: não olha para trás. Vem aqui. Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, versículo 17. Vem aqui comigo. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Olha só que Deus fala para a mulher de Ló. Mas parece que ela não acreditou que era verdade. 19:17 diz assim: havendo levado fora, disse um deles, é isso mesmo? Livra-te, salva a tua vida, não o quê? Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Então, Deus disse assim: olha, Ló, pega tua mulher, tuas filhas, e vai embora e não olha para trás. Vem aqui comigo no versículo 26, olha só o que a mulher faz. E a mulher de Ló olhou para trás, e o que aconteceu? Converteu-se numa estátua de sal. Quando você olha para trás, você começa a paralisar. Quando você olha para trás, você começa a medrar. Quando você olha para trás, você começa a ficar excessivamente preocupado. Por isso que Jesus disse: olha, quem põe a mão no arado, não olha para trás. Segue em frente. Porque se você fizer isso, você vai paralisar. Irmãos, isso é uma coisa que você tem que ter no seu coração. Eu conheço gente que está atolada lá no passado, que não conseguiu mais andar na sua vida, que ficou parado lá, porque olhou tanto para o passado, que ficou lá. Ela só está de corpo presente no presente. Na verdade, o coração está lá, a mente está lá. Deixa eu contar uma história para vocês. Todas as vezes, as 2 vezes que eu saí como missionário para fora do país e também para outra cidade, eu botei uma coisa no meu coração: o meu povo é aquele povo que eu fui ganhar para Cristo. Fui para Portugal e lá eu disse: bye bye Brasil. Primeira coisa que eu comprei foi que eu ganhei, aliás, foi uma bandeira portuguesa. E eu disse assim: eu tenho que amar
esse país, eu tenho que amar essas pessoas aqui, porque este é o meu arado. Deus me colocou aqui e é aqui que Ele vai me abençoar. E sabe, deixa eu confessar para vocês, eu ficava irritado quando ia cantar aqueles hinos, né? E com aquele sotaque, meu Deus, mas eu segurei firme. Um dia eu disse assim, Deus me dá sabedoria para resolver isso, porque escutando os portugueses cantar, com um sotaque muito carregado do norte de Portugal, todo hino ficava feio. Tinha hino que ficasse, você lembrou agora, né, filha? Ela estava lá comigo. E o engraçado era o seguinte, é que eles não gostavam também. Depois eu descobri. Um dia eu disse assim, irmãos, esses hinos são tão lindos. Ô pastor, quando o senhor canta é bonito, mas quando a gente canta fica feio. Eu disse, tem uma coisa errada. Tem. Eu disse, então vamos cantar a moda brasileira. E como é isso? Vocês têm que aprender a cantar a moda brasileira. Eu não estou aqui imitando a falar Aí comecei a falar da forma que eles falam. Eles usam o verbo no particípio, a colocação não é você, é tu, e assim vai, né? Eu gostava de uma expressão lá, a gente fala, essa é minha mulher, quando a gente vai apresentar uma pessoa. E lá a mulher diz assim, esse é meu homem. Aqui, né, parece até coisa de prostituta, né? Lá não. Lá diz assim, esse é o rapaz. E esta aqui é a rapariga, vai falar isso no Nordeste, né? Então, eu entendi o seguinte, aí eu conversei com a igreja, que era pequena na época, e nós começamos a ensaiar os hinos, a moda brasileira, e aí era o maior barato, porque a igreja era a maioria de portugueses, a maioria da igreja era de portugueses, então quando chegava lá, os portugueses que chegavam ficavam assim, vendo os outros portugueses cantarem com sotaque brasileiro, né? Então achavam aquilo o máximo. E na verdade, eu disse, esse é meu povo, esta é minha casa, é aqui. Eu comecei a igreja com a minha família e uma mulher que foi daqui para lá. Esta era a nossa igreja lá. Eu comecei na sala da minha casa. Eu saía na rua com o Adriano na época. A gente montava o teclado lá, ele tocando, eu cantando, fazia ar livre na rua, pregava, entregava folheto. Eu disse, eu vim aqui com uma missão e eu vou cumprir esta missão. Minha filha, depois de um ano, teve que voltar, a Gisele. Problemas, lutas. Sim, mas eu entendi uma coisa, eu não posso olhar para trás. Irmãos, eu era pastor de uma baita igreja, muito maior que essa aqui. Quem me conhece do passado sabe que eu estou falando que é verdade. A igreja, não só o prédio imenso, mas o número de pessoas, muito maior. E eu deixei aquilo tudo, disse assim, isto é coisa do passado. Meu negócio agora são os portugueses lá naquela cidade de Espinho. E durante 2 anos assim trabalhei. E sabe o que aconteceu? Quando você se dedica ao que Deus coloca nas suas mãos, Ele faz prosperar. Porque é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Problemas eu tive, lutas eu tive, coisas tremendas que não posso falar publicamente. Mas eu disse, eu estou com a mão no arado, eu não vou olhar para trás. Se Deus quiser que eu morra aqui, eu vou morrer aqui. Porque aqui é o meu lugar, este é o lugar que Deus me deu. A obra de Deus, para quem é chamado, para quem lidera, não pode ser vista de outra maneira. Nós não somos uma empresa para dar conforto aqui ou acolá ao empregado. Há de haver um sobrenatural. E eu não conheço nenhuma obra de Deus que não enfrente luta. Eu não conheço nenhuma obra que seja de Deus que não enfrente desafio. Eu não conheço nenhuma obra de Deus que não enfrente coisas difíceis. Porque é para isso que Ele nos levantou, para usar a fé que vence o mundo. Será que você pode dizer glória a Deus? Então Jesus disse, olha, quem põe a mão no arado, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Não tem condições, não está à altura de pregar, viver ou realizar o reino. Então,
Este é um olhar que você nunca deve ter na sua vida. Olhar para trás é sinônimo de dúvida, olhar para trás é sinônimo de medo, olhar para trás é coração dividido, olhar para trás é se desviar do foco. Olhar para trás paralisa, olhar para trás traz desânimo, olhar para trás demonstra que a pessoa não está pronta para as vitórias que Deus tem para ela. Então, a Bíblia diz, você nunca deve ter esse olhar nos seus olhos, de olhar para trás. Para fechar, para falar um pouquinho mais sobre esses olhares, a Bíblia fala aqui em Hebreus, vem comigo em Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38 diz assim: todavia, o meu justo, de que maneira viverá? Viverá, e olha o alerta mais uma vez, olha o alerta. Se retroceder, nele não se compraz o quê? A minha alma. Então, mais uma vez a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, quer dizer, olhar para trás, começar a pensar, nele não se compraz a minha alma. Então, só para fechar este olhar que a Bíblia diz que a gente nunca deve ter, não olhe para trás, não retroceda, porque isto não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus não se compraz nisso. Deus não tem alegria em quem olha e volta. Ele tem prazer em quem segue adiante. Olhar também, eu quero falar também de um outro tipo de olhar que a Bíblia diz que esse a gente sempre deve ter na nossa vida. Que olhar é esse? Esse olhar não pode faltar na sua vida. Vem comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Está aqui em Hebreus, um pouquinho adiante. Hebreus 12, 2 diz assim, olhando para onde? Olha só, ele começa no versículo 1 diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos o quê? De tão grande, rodear-nos tão grande nuvens de quê? Testemunhas. Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a quê? A carreira que nos está proposta. Deus propõe para a gente muitas coisas, irmãos. Ele abre portas, Ele nos envia, Ele mostra a direção certa. E ele diz assim, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, um olhar que você deve sempre ter na sua vida é um olhar para Jesus. Eu sei que Jesus não se vê fisicamente. Pastor, como é que eu mantenho o meu olhar em Jesus? O seu olhar em Jesus é mantido na palavra. Hoje, há duas coisas que testificam de Jesus na terra: a palavra e o Espírito Santo. Então, na palavra você sabe onde está Jesus, o que ele está fazendo, como ele pensa, o que ele age. Então ele diz, olha para mim. E diz mais aqui, vem com Isaías 45, 22. Ele pede que você olhe para ele. Enquanto ele diz para não olhar para trás,
na mesma proporção, ele diz para olhar para ele. Isaías 45, 22. Diz assim: olhai para mim, e o quê? E sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos. Irmãos, tem gente que olha a roupa do vizinho, olha a vida dos outros, olha a economia, olha a previsão do tempo, olha para tanta coisa, mas não olha para Jesus. A Bíblia diz, ele está dizendo assim: olha para mim, a tua referência, a tua fonte, a tua alimentação, a tua direção vem de mim. Olha para mim. Você está olhando para fulano, o que fulano está fazendo? Você está olhando para ciclano? Olha para mim. Você está olhando, e esse olhar aqui, entenda, às vezes você está olhando com o ouvido, dando ouvidos a A, B, a C, a D, e não está olhando para Jesus, e Jesus está querendo falar com você, querendo mostrar a você tantas coisas, e você não percebe, está desfocado, olha para lá, olha para cá, olha isso, considera aquilo outro, mas não olha para Jesus. Ele diz: olha para mim, porque sou eu que vou te dar a resposta. Sou eu que vou te dar a resposta. Não é o João, não é a Maria, não é homem, nem sou eu. Olha para mim. Então, se por um lado a Bíblia diz para não olhar para trás, por outro a Bíblia diz assim: o lugar que você nunca deve deixar de olhar é para Jesus. Também há outros olhares que nós não devemos ter. Vamos ver só, eu poderia aqui, irmãos, fazer pelo menos uns 30 olhares que eu fiquei examinando na Bíblia, mas não há tempo, e o importante aqui é que você entenda o espírito da mensagem, não a letra da mensagem. Mas tem algumas coisas que eu queria colocar aqui, outros olhares, além de olhar para trás, que você não deve ter. Ele é incisivo em olhar para trás, mas há outras coisas. Por exemplo, vamos até Mateus 5 e 28. Vamos lá? Mateus 5 e 28. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já o quê? Adulterou com ela. Está falando em relação ao olhar malicioso, né? Aquele olhar, passa um homem, a mulher faz o scanner completo, ou passa uma mulher e o homem olha de frente, escaneia de frente, ela passa e escaneia por trás também. A Bíblia, cuidado, você está olhando um olhar não muito bom, que pode causar em você tentações, pode aguçar em você fraquezas, pode levantar no seu coração sentimentos que realmente podem destruir a sua vida. Mas não fala só de olhar. Às vezes nós temos um olhar de inveja, às vezes nós temos cobiça, não é pela mulher do próximo, mas é pelo carro do próximo, é pelo emprego do próximo, é pelo cargo do próximo, e às vezes você está olhando mais para o que o próximo tem, em vez de olhar para o que Deus colocou nas suas mãos. Se você trabalhar o que Deus colocou nas suas mãos, Deus vai te abençoar, irmãos. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que Deus colocou nas suas mãos. Eu não sei e nem quero saber, mas eu sei que Deus é suficientemente capaz de multiplicar, de abençoar, de fazer crescer e até ficar mais bonito. Irmãos, eu conheço gente que
a natureza não ajuda muito na aparência. Mas se a sua esposa precisar de um investimento, faz um investimento nela, manda ela num salão. Você vai ver, ela vai voltar de lá bonitona. Eu já fiz isso com a minha esposa vai, quando ela passa, eu só vejo aqueles caras olhando. Disse, essa tem dono. Pode olhar, está olhando, não estou vendo, mas tem homens que querem ter a mulher bonita, mas não investe. E foi a mulher que Deus colocou nas suas mãos. Salão faz milagres, irmãos. Vai por mim. Vai por mim. Então, às vezes, pastor, é porque o senhor não sabe o que Deus colocou na minha mão. Não quero nem saber, cara. Eu só sei dizer o seguinte, que Deus pode abençoar o que está nas suas mãos. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. E sabe, eu conheço muita gente que era bonita e que casou e que ficou feia depois do casamento. Não é que ficou feia fisicamente, é que a conduta da pessoa era tão ruim que a beleza se extinguiu. Não se iluda, vou dizer isso porque é a próxima coisa que Jesus está falando sobre o olhar. Olha só, Mateus 22:16, vem aqui comigo, sobre o olhar. Mateus 22:16. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Estavam falando isso para Jesus, de acordo com a verdade. Nem te importas com quem quer que seja, porque o quê? Não olhas a aparência dos homens. Porque tem gente que se engana com a aparência. E Jesus ensinava dizendo que nós não deveríamos olhar a aparência das pessoas, porque a aparência engana. E o que é bonito hoje, amanhã fica feio por causa da conduta. E às vezes uma pessoa que não é muito linda fisicamente, mas tem uma conduta tão linda que ela começa a ficar tão bela, tão bonita por causa da sua conduta. E se você olhar a aparência, você vai se enganar. Porque eu vou lhe dizer uma coisa para você, os maiores 171 que eu tenho conhecido na minha vida têm uma boa aparência. Usam boas roupas, andam com bons carros e roubam. Você não está vendo por aí os noticiários? Então, a aparência não deve ser a sua fonte de referência. Então, a Bíblia diz, não fique olhando a aparência. É um cuidado que você tem que dar à sua avaliação. Olhe o conteúdo das pessoas. Olhe o que as pessoas... Você vai numa empresa, tudo bem. O cara olha, boa aparência, mas o que o empresário quer não é uma pessoa bonitinha só, não. Às vezes, dependendo do cargo, ele quer alguém competente, que resolva o problema dele. E muitas vezes, eu tenho conhecido gente que tem autoridade. Um dia desse veio uma cliente minha aí, eu falei para o Hernani assim, ó, ela é pretinha, mas manda pra caramba lá onde ela trabalha, viu? Vai por mim. Porque ele viu, ela anda de motorista da empresa, motorista, serviço dela e tudo, tem uma gama de pessoas debaixo da autoridade. Você encontra com ela na rua, você não dá nada por ela. Mas tem uma competência incrível. Então, a aparência não deve ser o que chama a nossa atenção. Tem gente que é atraído por isso. Você tem que ter um olhar um pouco mais profundo, que vá além da aparência, o olhar que Deus tem. Deus olha não segundo a aparência, Ele olha o coração das pessoas. Então, você tem que ter essa percepção de enxergar o conteúdo que as pessoas têm. Outros olhares que a gente deve ter o cuidado de não cultivar na nossa vida, né?
Às vezes, nesse olhar da aparência, eu disse aqui, dei o exemplo do vale de ossos secos. Às vezes você está olhando uma situação que parece o caos, mas naquela situação que parece o caos, é que Deus vai trazer a resposta. No vale de ossos secos foi assim. Se você ler comigo lá, vamos lá, só para a gente fechar aqui, Ezequiel, capítulo 37, versículo 8. Vem comigo aqui. Ezequiel 37, 8. Pastor, depois dessa eu vou usar óculos escuros. Eu não sei se será a solução. O olhar se corrige, é no coração. Se a boca fala do que o coração está cheio, os olhos transmitem o que a alma possui. Vai por mim. Ah, pastor, sou tímido, não gosto de olhar nos olhos. Eu não sei. Eu só sei dizer a você que o olhar tem que ser algo que a gente tem que ter cuidado. Estamos aqui na visão de um vale de ossos secos, né? Então, se você vir comigo aqui, no capítulo 37, versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim que diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito e vós vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer sobre vós, sobre carne, sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Ele diz o quê? Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Ele olhou e viu, conseguiu ver a modificação que estava acontecendo no vale de ossos secos. Irmãos, um olhar que você tem que cultivar na sua vida é o olhar da capacidade de ver que Deus está fazendo. Eu preguei aqui na sexta-feira passada, eu disse que o profeta Elias, quando derrotou os profetas de Baal, ele disse que iria chover, e mandou o seu servo 7 vezes olhar, até que na 7ª vez, o servo olhou e viu, disse: eu vejo uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. E ele disse: vai lá, diz para Acabe descer, para não pegar chuva, porque vai chover. Muitas vezes nós temos que olhar, com esse olhar capaz de enxergar aquilo que ainda não existe, mas que pela fé e por causa da promessa de Deus, vai acontecer. Diga glória a Deus. Eu digo isso, é o olhar do futuro, é o olhar de esperança, é o olhar de transformação, é o olhar de crescimento. Esse olhar a gente tem que cultivar. Olhar para as coisas e dizer: realmente está ruim, não é tudo o que eu queria, não está do jeito que eu imaginava, mas pela fé eu vou enxergar aquilo que ainda parece uma nuvem da mão de um homem, que a chuva vai cair. Esse olhar chama-se fé. Alguns chamam de otimismo,
alguns chamam de uma pessoa positiva, mas eu digo que isso tem que haver no seu coração. A capacidade de enxergar coisas boas. Às vezes a gente olha para uma pessoa e só consegue enxergar nela um vale de ossos secos, morte, falta de vida. Eu não sei, mas eu tenho sempre pedido a Deus para não tirar essa capacidade de acreditar nas pessoas. Muitas vezes eu sou decepcionado. Pessoas que eu tenho apostado ao longo da minha caminhada. Lembro de um rapaz aqui na igreja que investimos, coloquei ele numa escola de música, paguei. Minha esposa arranjou emprego para ele. Nós buscamos ajudá-lo de todas as maneiras. Porque eu acredito que ele tem algo bom, que se ficar nas mãos de Deus, será uma grande bênção. Um talento, um chamado, uma voz, uma capacidade tremenda, mas não entendeu ainda. Mas eu consigo enxergar esse olhar nas pessoas e apostar que uma pessoa que hoje não parece muito bonita, muito cheirosa, um dia ela vai se transformar num príncipe, numa princesa para a glória de Deus. Essa é a capacidade de olhar, que às vezes uma pessoa simples pode se tornar alguém poderoso nas mãos de Jesus, amém? E eu pedi a Deus que eu nunca perdesse essa capacidade de enxergar o que há de bom nas pessoas. E eu não perdi e nem perco isso. E muitas vezes também tenho visto dar resultados. Não é poucas vezes pessoas que já vieram aqui, pastores hoje, dizendo: "Ô pastor, obrigado", porque eu enxerguei num tempo, num momento da vida da pessoa, que ela mesma, às vezes, nem ela mesma acreditava nela. Eu olhei com um olhar para o futuro, para um olhar de esperança e disse: essa pessoa vai ser uma bênção na mão de Deus. Deus vai trabalhar ela, Deus vai transformar ela, Deus vai operar na vida dela de tal maneira que ela será um instrumento poderoso. Este olhar a gente deve ter nos nossos olhos e no nosso coração. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Qual o olhar que você precisa tirar da sua vida? E qual é o olhar que você precisa acrescentar e cultivar na sua vida? Eu não posso responder isso por você. Eu não posso dar essa resposta para você. Mas você pode, diante de tudo que foi colocado aqui, dar essa resposta. Por isso, se você quer ter um olhar que ainda não tem, que você sabe que é necessário ter na sua vida, você vai orar comigo. E se você tem um olhar que você diz: esse olhar é ruim, esse olhar traz problemas, eu vou pedir a Deus que me ajude a mudar essa forma de enxergar e de ver as coisas, a vida e as pessoas. Eu vou pedir que você fique de pé comigo e nós vamos orar neste exato momento. Você pode colocar a mão no seu coração. Quantos aqui dizem assim: pastor, enquanto o senhor pregava, Deus falou comigo? Glória a Deus. Comigo também. Eu sou grato a Deus. E meus irmãos, nós estamos num processo de transformação. Eu não estou jogando farda em cima de vocês. Eu também estou sendo transformado de glória em glória, amém? Isso não é uma mensagem para jogar ninguém na lata do lixo, ofender ninguém. É apenas para mostrar que há coisas que têm dado certo ou não têm dado certo, às vezes por falta de um olhar ou por um olhar errado. E a gente corrigir. Estamos caminhando para o céu, estamos na marcha, mas há coisas às vezes que precisam ser reparadas. E nós temos que enxergar talvez as pessoas de forma diferente. Deixa eu contar um segredo para você. Eu nunca me iludo a respeito da aparência das pessoas. Eu já vivi o suficiente
para não me iludir a respeito disso. Eu sempre quero ouvir as pessoas. E quando ela começa a falar, eu começo a ver o que tem lá dentro. E é isso que eu quero enxergar. Porque a juventude bonita passa. É igual minha filha uma vez, quando viu uma foto minha, eu criança em cima do carro, do capô do carro do meu pai. E ela ficou admirada: pai, você já foi criança. É difícil de acreditar, mas eu já fui. Porque a pessoa te conhece já a partir de uma idade, depois vê uma foto. Caramba, você já... Então, a vida, ela traz essas transformações. E nós estamos aqui ensinando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, para cooperar nessas transformações. Eu tenho certeza que você amanhã, durante a semana, vai pensar muito sobre essa questão do olhar, né? E Deus vai te ajudar a melhorar, a acrescentar, a retirar. Pai, nós estamos na Tua presença, e a Tua palavra diz que nós vivemos de glória em glória. Esta é uma caminhada para o céu, Senhor, de transformação. Senhor, por isso eu quero te pedir que todo o olhar que não procede de Ti, todo o olhar que faz a gente retroceder, desistir, desanimar, pecar, Senhor, que esses olhares sejam tirados do nosso coração. Mas, Senhor, eu quero te pedir que aqueles olhares que são necessários para a gente avançar, crescer, viver bem, amar as pessoas, ó Deus, que esses olhares possam estar em nós, para enxergarmos a bondade, a misericórdia, ver a beleza da pessoa de forma diferente do mundo. O mundo cultua o corpo, as academias cultuam o corpo, e as pessoas estão olhando para o corpo. Que nós sejamos o povo que tem uma visão além, que possamos enxergar além das aparências, ó Deus, e ver o conteúdo que as pessoas possuem, e trabalhar, e caminhar com este conteúdo, Senhor, porque no final é isso que fica, Senhor. Toda beleza estética, ela no momento, Senhor, quando ela é colocada à prova, ela desaparece. Pai, em nome de Jesus, acrescenta aquilo que tem que ser acrescentado a cada um de nós, e retira aquilo que tem que ser retirado. A Tua palavra diz que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Nós queremos arrancar isto que está causando mal na nossa vida, e queremos pedir que Tu nos acrescente aquilo que é necessário, para não cairmos, para não desistirmos, para não ficarmos parados no tempo. Senhor, em nome de Jesus eu oro assim e Te agradeço, e que todo o povo de Deus diga junto comigo: vamos em paz, que Deus abençoe a todos.